Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Eu preparei aqui 3 cortes aqui para vocês. O primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney, também o dos donos da bola do Rio de Janeiro e também do SBT Sport em Rio aí, com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo. Pedro Henrique Torre está com a gente para falar também sobre o departamento médico do Flamengo. Há pouco a gente discutia a situação do Palmeiras com o Dudu fora da temporada, Pedro. E no Flamengo, novidades também envolvendo o famoso DM, né, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Breiler também, um beijo para Mari. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, dá para falar que são novidades, mas novidades não tão agradáveis assim, ou nada agradáveis para o torcedor rubro-negro, que já está de olho, claro, na Copa do Brasil. Mas daqui a pouco tem um sorteio na sede da CBF, dos mandos, etc. e tal. Mas o torcedor rubro-negro ficou insatisfeito com a atuação do time contra o Internacional e muito preocupado com as saídas de Arrascaeta e o Luiz Araújo, ainda no primeiro tempo, lesões musculares. E aí, o que teria acontecido com ambos? Pois muito bem, o Flamengo divulgou na manhã dessa segunda-feira um diagnóstico ali mais técnico. Disse assim: realizaram exames na manhã dessa segunda-feira, Arrascaeta e Luiz Araújo, e confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Então aí a gente tentando saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de fato. O que a gente tem de informação, Bruno? Lesões lesões graves dos dois jogadores, de grau 2 para 3, então aí no mínimo geralmente que se leva para tempo de recuperação 30 dias para esses jogadores, lembrando que a segunda perna da Copa do Brasil, não se sabe, Maracanã ou Morumbi, no dia 27 de setembro, então basicamente daqui a um mês, então o tempo fica muito curto e aí o Flamengo já muito preocupado com esses jogadores. O pessoal lá dentro falando assim em milagre para recuperar esses atletas a tempo de disputa para a final da Copa do Brasil. Então é um baque muito grande que o Flamengo sofre. O Arrascaeta até teve uma pancada também ali em determinado momento da partida contra o Internacional, saiu logo com 15 minutos, mas é isso, lesões grau 2 para 3, tanto de Arrascaeta quanto de Luiz Araújo. Agora vão correr contra o tempo aí. O Flamengo tem mais 2 jogos até o primeiro jogo contra o São Paulo. Tem o clássico contra o Botafogo no próximo sábado, depois o Atlético Paranaense. E aí sim, tenta recuperar esses atletas a tempo. Mas tá difícil, Bruno. O pessoal tá bem preocupado com a possibilidade de perder Arrascaeta e Luiz Araújo para essa grande decisão contra o São Paulo. Principalmente o Arrascaeta, né, Mário Pereira, que é decisivo e é importante para o time do Flamengo. O Luiz Araújo vinha entrando agora, um pedido do Sampaoli, mas o Arrascaeta é de uma quase que insubstituível. Até no momento de baixa, né, de Everton Ribeiro, de Gabriel, então o Flamengo ele não está conseguindo dividir muito as responsabilidades, principalmente do setor criativo, assim. É realmente uma baixa que vai implicar demais no desempenho do Flamengo, demais. Assim, o Flamengo ele não consegue encontrar regularidade nenhuma. É realmente isso que ele vai mostrar na temporada. A gente ficava na expectativa do próximo jogo. Não é o Flamengo do ano passado e dos outros anos. Definitivamente não é. Não entra com um favoritismo muito alto em final de Copa do Brasil também. Conta, claro, que o adversário também não está num bom momento em Campeonato Brasileiro, mas para essa sequência, sem Arrascaeta, Luiz Araújo, que dava uma outra possibilidade para o Flamengo, explorou muito as costas do Depena, inclusive, né? Porque o Flamengo gera dificuldade pelo meio, o Depena tentava fechar e deixava as costas para o Luiz Araújo explorar, mas agora é a sequência que vai ser difícil. Quando os dois times avançam para a final, o São Paulo e o Flamengo, o próprio Sampaoli admite que o momento do São Paulo era melhor, mas ele mesmo brincou, né? Não, tem um mês até a decisão, aqui no Brasil um mês é um ano, e é verdade. O problema é que com o passar desses dias, a notícia pior acontece para o Flamengo agora, não é, Breider? Então, perde Arrascaeta e Luiz Araújo, que vinha sendo uma boa opção. E as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo são muito parecidas e são também um sintoma do desastre de gestão do Flamengo no futebol. Porque essas lesões também se explicam pela incapacidade do Flamengo de ter um departamento de futebol bem gerido. E isso tem a ver, são lesões
musculares, novamente, um problema crônico do Flamengo na temporada, várias lesões musculares, e além disso, a dificuldade de manter uma linha de trabalho. Quando você troca tanto de treinador, e troca também a comissão técnica, porque pela agressão no Pedro, o Flamengo precisou trocar preparador físico, por mais que seja alguém da confiança do Sampaoli, é metodologia de trabalho diferente. Então, até em termos de prevenção de lesão, o Flamengo falha ao adotar essa postura de, deu um problema, vamos trocar treinador, não ter uma linha definida, e o seu departamento de futebol depende totalmente do técnico que chega. O técnico que chega manda e desmanda em processos, ele precisa inventar as coisas, o Flamengo não tem nada definido. Então, isso é um problema que agora bate na porta. 2 jogadores provavelmente vão desfalcar na final da Copa do Brasil, jogadores importantes, e isso diz muito sobre a forma amadora como o Flamengo toca o seu departamento de futebol. Já vou agradecer então o Pedro Henrique Torre e passar agora para o São Paulo, que também, claro, aguarda na tarde de hoje o sorteio dos O queijo que o Clebão gosta? Depois eu pergunto pro Clebão. Bigode, sim ou não? Eu acho que já há um tempo, Não pega mais o Botafogo. Eu acho Esses que dois já há não um pegam certo mais. tempo. A gente já tem falado aqui, acho que a minha opinião ela mantém a mesma. Se tem um time que vai brigar para chegar ao Botafogo, vai ser o Palmeiras. O Flamengo não tem interesse e o Fluminense tem um outro objetivo, um outro grande objetivo, um outro foco, que é a Libertadores. Então acho que já deram a algumas rodadas, o Flamengo principalmente. O Flamengo é um desinteresse tão grande que chega até a comover quem está assistindo o jogo. O Fluminense não. O Fluminense ontem era franco atirador, só que no final do jogo, um empate amargo. Mas eu acho que pro título, não. Eu acho que em relação a isso, né? Boa tarde, GB, Boa tarde, tio. Bigode, boa tarde a todos. Eu acho que o Fluminense ainda tem, né, demonstrado bastante interesse no Campeonato Brasileiro, às vezes com dificuldade de jogar fora de casa, mesmo ontem com um time muito misto, até teve superioridade sobre o Atlético, mas acabou cedendo no finalzinho, mas ele ainda tem interesse no Brasileirão. O Flamengo ainda, a gente vê um jogo realmente muito preguiçoso de vez em quando. A gente não entende por quê, né? Se é o time que não está bem organizado, se é os jogadores que estão realmente relaxados. A gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo realmente com o grupo do Flamengo. Quando a gente pensa que o Flamengo, né, vai voltar a reagir, que chegou numa grande final, que é a Copa do Brasil, aí chega no Brasileiro, jogando de uma forma realmente muito baixa, sem intensidade, um jogo muito lento. E aí acaba realmente, aí para prejudicar mais ainda, perde um melhor jogador, que é o Arrascaeta. E aí durante a semana também um treino possivelmente muito forte, para ter 2 jogadores com lesão muscular, não é normal, né? Então, assim, com a semana toda para descansar, né? Trouxeram o preparador físico da guerra. Então, pode ter mudado algumas formas de trabalhar. E tem adaptação, né? E aí não tem jeito. Atício, então não, para você? Não. Não, sim. Não, sim. Sim. Para mim também. Hoje só quem pode bater o Botafogo. Cara, talvez o Grêmio tenha um jogo a menos. Tem um jogo a menos. E tá brigando só por isso. Mas também é outro que joga de vez em quando muito bem, aí tem hora que joga muito mal. Não, ontem foi bem contra o Grêmio, contra o Santos. Mas tem ainda possibilidade. Contra o Cruzeiro, né? ontem foi bem ainda tem contra o Cruzeiro. possibilidade. Bom, e assim, só tá jogando uma vamos ver a tabela, vamos analisar a tabela aqui, vamos embora. Ó, bota a tabela na tela aí, Botafogo 11 pontos de vantagem. Aí é o que o pessoal tá falando, clássico, Flamengo é pra 8. Baixando pra 8, acho que começa a voltar a ter jogo. Mas aí se vaca fosse carro, não tinha, não buzinava. Fluminense 35, já afastou um pouquinho mais. Cadê o Grêmio, hein? Ali, tá aqui. O Grêmio, se vencer o jogo atrasado, vai a 39. Aí fica aí a 3 jogos do Botafogo. 4 jogos. Gente, olha, esquece esse negócio. Não se ilude, não. Para com o negócio de ilusão. Botafogo vai mais. Se o Botafogo ganhar tudo dentro de casa, ele já leva. Então acabou. Então, pega os 3 da frente ali, o Botafogo pega em casa, né? Que é o Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Então, assim, se ele fizer o dever de casa, como vem fazendo o Botafogo, aí o Botafogo já é campeão. O Vasco tá com uma dificuldade danada de sair da zona. Agora são 5 pontos pro primeiro fora, que é o Bahia e o Goiás, que conseguiu um bom resultado ontem, né? Com 24. Santos está na zona também, Vasco. Tem uns amigos nossos também que tem dificuldade de sair da zona. Às vezes entra e não consegue sair de jeito nenhum. Aqueles amigos nossos lá, lembra deles? Eita, fala não, não dá aquela ruim. ali Deixa eles quietos. Mas aquela ali de Ipanema. Tinha no centro também, negócio do Catra lá. Não sei. E o tempo voa. Lembra aquele amigo nosso? Não sai de lá. Sócio do Catra lá. Catra, que Deus o tenha. Vamos lá, então. Melhores momentos. Vasco e Palmeiras, Flamengo e Internacional. Atisson, cuidado pra não dormir aí, Atisson. Rapaz, quem foi no Maracanã, rapaz, saiu de lá
um pouco decepcionado, né? O time realmente sem inspiração, né? Sem velocidade, sem intensidade, com pouca vontade de querer realmente fazer com que o time voltasse a jogar bem, voltasse a dominar o adversário. O time realmente muito apático, né? O time abaixo, bem abaixo do que a gente já viu o Flamengo produzir. E a gente fica preocupado com duas situações, né? Primeiro, ó, sempre quando tem essa semana cheia, tem algum tipo de problema. O Flamengo possivelmente treinou bastante, porque teve duas lesões dentro do próprio jogo, que foi o Arrascaeta muscular e o Luiz Araújo. Devido a isso, teve agora a chegada do novo preparador físico. Pode ter mudado a sua forma de trabalhar, né? Sua intensidade de trabalho durante a semana. Só que o Flamengo tem daqui a pouco uma decisão, né? E se você não tomar cuidado, você acaba prejudicando. Lembra aquela coisa de você poupar jogador e tal? É a mesma coisa quando você tem, durante a semana, uma semana cheia, você tem que ter cuidado com os jogadores que vêm tendo desgaste. Só que o Luiz Araújo não vem tendo essa sequência de jogos há muito tempo. Possivelmente tenha sido o trabalho muito forte durante a semana. Mas o Flamengo tem que melhorar. O Flamengo não vem agradando, não vem trazendo confiança para o torcedor. Daqui a pouco tem uma decisão contra o adversário que está ali crescendo cada vez mais, bem organizado, que é o São Paulo. Com a chegada do Lucas, melhor ainda e qualifica mais o seu elenco. Então, assim, o Flamengo tem que tomar cuidado, tem que preparar melhor para pensar nessa decisão. Porque no Brasileirão, o Flamengo vai aumentando sua distância e não vem jogando bem. Agora, já tem no final de semana um confronto direto contra o Botafogo. Se perder ali, vai para dizer, está com 12 pontos, 13 pontos do Flamengo, vai aumentar cada vez mais sua distância. Você quer a notícia pior? Bota na tela aí, Tatá. Pode falar. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Os atletas, isso é a nota oficial do Flamengo, hein, galera? Os atletas Arrascaeta e Luiz Araújo, ou seja, os dois melhores em campo contra o Internacional até a lesão, realizaram exames na manhã dessa segunda-feira, ainda agora, que confirmaram a lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Ou seja, os dois melhores jogadores contra o Inter com a mesma lesão na mesma perna. É isso. Muito possivelmente, os dois não estarão presentes na primeira final, talvez até na segunda. Não, na final acho que sim. Tempo previsto, segundo o departamento médico aqui, que a produção acabou de me falar, 4 a 6 semanas, Atirson. Então o Flamengo provavelmente assim, ali não diz o grau, né, da lesão. Porque assim, se a gente tem ali o grau da lesão, a gente grau pode... 2 a 3. Então Thales Teixeira no meu ouvido aqui. Grau 2 a 3 é praticamente uma ruptura. Caramba, praticamente Atirson, total. perdeu os dois para a final. Principalmente numa reta final, isso que eu falo, assim, você tem que ter cuidado, principalmente pensando numa decisão. E num grau tão pesado como esse, vai ficar realmente de 4 semanas. Bigode, aí. qual o tamanho da perda para a final da Copa do Brasil sem o Arrasca? Já tá ruim com ele, imagina sem ele. Eu acho que, assim, mais uma vez o Flamengo pode ter que usar o Arrascaeta no sacrifício. Aí vai ser a mesma história do ano passado, a mesma história do ano retrasado, do ano anterior. Difícil. Lamentável. Bom, amanhã a gente volta já sabendo onde vai ser a final, né? Porque o sorteio... Que o Sampaoli pode ser demitido antes das finais da Copa do Brasil. Eu trouxe isso ontem, ou anteontem, acho que foi até anteontem, que eu trouxe essa informação aqui, e agora tá todo mundo realmente trazendo essa informação. O Sampaoli, foi sexta-feira que eu falei isso no Bate-Pronto. E tá todo mundo dizendo agora que realmente pode. O Sampaoli deve sair do Flamengo antes das finais. Agora o nome do Rogério Ceni tá em alta de novo. Aí a informação do Júlio Miguel Neto, que também é repórter aí, que cobre Flamengo, ele diz que o Marcos Braz está tentando convencer o Landim a fazer logo a troca. Agora, o nome é do Landim. Quem bancou o Sampaoli, quem pediu a contratação foi o Landim. Tem que ver se ele vai deixar isso acontecer. Agora, o que já estava ruim e péssimo, piorou. Arrascaeta e Luiz Araújo tiveram lesão de grau 2 e 3 na coxa. Lesão de grau 2 e 3. Se fosse de grau 1, poderia ser mais simples. Quem tem o de 3? Hã? Quem tem o de 3? Se eu não me engano, o Luiz Araújo é grau 3, Arrascaeta é grau 2. Não joga as finais. Arrascaeta, grau 2. 2 ainda... Luiz Araújo, grau 3. 2 ainda pode. Grau 3, se for grau 3... Não, grau 2 ele não joga o primeiro jogo, eu acho, não. Ele joga o segundo, joga se as jogar. finais, eu falei as finais. Ele joga o segundo se jogar.
o Arrascaeta. Agora, é péssimo, é péssimo. O Flamengo, ele tá numa nuvem negra, mas aí... Sabe Cebolinha o que é? neles. Quem? Cebolinha neles. Ó, se o Cebolinha... Ó, vamos lá, pronto. É dois caras que não suportam. Paulo Souza e Cebolinha. Eu sou sujeito homem. Cebolinha neles. Se o Cebolinha for decisivo nas finais da Ele Copa do Brasil... Ele bem contra o Inter. Se ele for decisivo nas finais da Copa do Brasil, tá? A gente faz o seguinte, eu trago um pratinho, você corta a cebola aqui do meu lado e eu choro, e eu trago a máscara do Cebolinha. Eu venho com os dois. Aquela máscara eu quero grande. Aquela máscara tipo de mascote. Sabe o jogo que ele foi bem? Pera lá. Teve um jogo que ele foi bem, ele meteu um gol. Cebolinha não tá jogando nada. Se ele jogar e calar minha boca, ele meteu um golaço contra o São Paulo, lembra, Bruno? É uma das poucas coisas que... Você tá No ano passado, na Copa do Brasil, no final. Você tá confundindo. Lembra desse gol do Cebolinha? A gente faz isso. Você tá Eu só não vou poder, aí eu vou ser sincero com o público, eu só não posso cortar a cebola, que eu tenho um problema na cervical, que eu não sinto muita ponta dos dedos, é capaz de eu me cortar. Não, mas você tá Então você confundindo. corta, Não. eu choro. Eu tô fudido mesmo, Não, graças a Deus não. era cervical, Falei. podia ser neurológico, tá ótimo. Falei que você tá confundindo as coisas. Ah, eu entendi. Podia cortar. Falei que tô confundindo. Você confundiu o verbo, inclusive. O fato é que você vai cortar, o que você corta lá, rala que você falou, é cebola. Cebolinha é aquele verdinho. Ah, tá bom, mas aí, quem vai cortar cebolinha? Não, é diferente. Corta a cebola. Cebola é uma coisa, cebolinha é Eu choro, corta a Não, cebola. o que faz chorar é Ele fez um cebola. golaço contra o São Paulo, não foi, Bruno? Não Lembra? é cebolinha. Foi no Maracanã aquele jogo, não foi? Não foi aqui. Foi no Foi aqui. Morumbi. Você lembra o gol que ele fez ano passado na Copa do Brasil contra o São Paulo? Golaço. No Morumbi, sim. Na semifinal? Tá bom, valeu 70 milhões de reais aquele gol? 35. Valeu 70 milhões de reais aquele gol? Tá pago. O Cebolinha já se pagou. Agora, o meu irmão só tá me respondendo agora. Eu vou tentar chamar... Seu irmão deve estar na sala de cirurgia, você tá incomodado. Não, pelo contrário, tá aproveitando a hora do almoço pra treinar jiu-jitsu. Sai do treino de jiu-jitsu. Família de playboy mesmo, né? Ué, Na hora do almoço, o cara larga com... 4 semanas, tá fora, inclusive, dos 2 jogos. Agora, nada que não possa piorar, né? Hoje, enfim, num blog lá, o Kleber Leite sugeriu que, inclusive, o Flamengo contratasse o Mano Menezes pro lugar do São Paulo. Aí é de chorar, né? Como é que é? O Kleber Leite escreveu num blog hoje, né, que ele defende que o Flamengo demita o São Paulo e, pro lugar, contrate o Mano Menezes. Não dá. Mano Menezes no Flamengo não dá. Aí também não dá. Eu já tô aqui encaminhando o link, né, pro meu irmão, pra ele falar sobre essa situação. Ô, Bruno, Você deve saber. Porque o Gabigol, ele vai comemorar o aniversário dele nessa terça-feira à noite. Amanhã, leia-se. Amanhã, exatamente, com uma festa de arromba, obviamente, né, que deve virar à noite. E o tema é O Poderoso Gabi, em alusão ao filme O Poderoso Chefão. Parabéns pelo filme, porque o filme é muito bom. Agora, a minha opinião sobre essa festa, Não, a gente vai ser desconvidado. Eu posso dar depois. Por quê? Mas aqui é o Venê Casagrande, ele convidou o Venê Luiz. O Venê pode falar. Você fala agora. Opinião. Ó, é assim que escreve o nome do Venê Luiz. Tem 2 pessoas que a gente conhece. O Venê Luiz, eu conto muito. Ó, a gente conta segredo pra ele, né? Conta ele O guarda. Venê Luiz, ou conta, tira o Casagrande. Se tiver Casagrande já dá ruim. O Casagrande já vira drone. Conta, por quê? Porque Qual o quê? é a sua opinião? A minha opinião sobre isso, sentar lá, eu tá acho certo. assim, não existe certo e errado na minha opinião. Existe senso e falta de bom senso. A gente está falando de um ambiente hoje no Flamengo terrível. O Flamengo está vivendo uma crise. Inclusive, o próximo jogo é contra o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, e se vencer o Flamengo no sábado, praticamente elimina qualquer possibilidade de chance de título do Flamengo. Eu acho que o foco do Flamengo deveria ser a preparação para pegar o Botafogo. E, Isabelle, vamos lá, uma curiosidade. Treino hoje pela manhã. Terça-feira, treino pela manhã. Peraí, geralmente é pela manhã? Geralmente é pela manhã, inclusive quando tem semana cheia. Na quarta-feira, adivinha que horas vai ser o treino? Manhã? Não. Ah, não. Vai ser à tarde. Que coincidência, né? Verdade, Vinícius. Que coincidência Ué, gente, isso. Que poderoso chefão, literalmente.
Realmente, hein? De manhã vai ser o regenerativo. Muita água. Suco de melancia. Pedrosa, vamos lá, sejamos bem francos. Depois de você virar a noite numa festa, no dia seguinte você consegue treinar da mesma maneira? Sem condições. Se fosse pós-jogo, treino regenerativo, eu até iria entender. O Romário era no cafezinho. O Romário não treinava. Ele ia de tarde pro cafezinho. O Romário não precisava treinar? Se o treino era em 2 períodos, um dele era o cafezinho e o outro ele treinava. Mas ele é o Romário, né? Eu aqui, nasce 1 em 1 milhão. A gente tá falando de uma vida pessoal, querendo ou não, ele vai estar na hora vaga dele. Só que, pra mim, é questão de bom senso. Dito isso... Pra mim, é questão de bom senso. Você não tá mais convidado. Não, mas pelo amor de Deus, pela primeira vez, salva de palmas, a gente concorda com o Venício Casagrande. Quando você escolhe uma profissão, eu sou atleta da voz. Eu tenho noção quando e como, o que eu tenho que fazer com a minha voz. E aprendemos com o maior, José Carlos Araújo. Ai, graças a Deus, que susto no meu telefone. Sabia que vocês estavam nervosos. Como você não ficou nervoso dela pegar teu telefone aí? Eu tô numa fase de autoconhecimento. Ai, meu Deus do céu. Essa festa, se duvidar, ele vai estar. Beijo, gente. Tchau. Vamos me achar, sabe aonde, Isabel? Debaixo da mesa. Igual o Gabigol já fez uma vez. Para, Venê Casagrande.